Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Esse é o terceiro filme do ciclo de cinema e psicanálise que nós estamos exibindo. Eu não sei para quem veio todas as vezes, os filmes vão piorando no sentido, não é? Cada vez nós vamos ficando mais angustiados e aflitos. Juro que não era a nossa intenção, mas nosso inconsciente nos traiu, não é? Então, e realmente eu pensei, nossa, vou dar muito trabalho para a Lia e para o Fernando hoje para poder debater. Eu falar poucas palavras, o ciclo de cinema e psicanálise tem como tema o mal-estar na civilização. Essa primeira parte são 4 filmes que vão tratar do tema família. O Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele fala da família tanto no sentido de agregar pessoas para juntos se protegerem e trabalharem a favor da sobrevivência e da civilização, como também fala da família como algo que, em certa medida, se opõe à civilização, porque a família tende a se proteger, a cuidar uns dos outros e se fechar. Tem um fechamento na família. A gente que trabalha na clínica sabe como é difícil para uma criança sair do mundo familiar ou da proteção familiar e entrar no mundo adulto, no mundo das leis, das obrigações sociais. As famílias tendem muitas vezes a reter, não é? Depois as pessoas crescem e esquecem como foi difícil fazer toda essa passagem. Nós, como analistas, de certa forma, acabamos tentando entender essa passagem, retomando essa dificuldade de sair do núcleo familiar. Eu vou, então, passar a palavra para a Lia Seipel, depois para o Fernando Canzian. A Lia é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e ela estuda família e atende famílias há muitos anos, tem muita experiência, e é por isso que ela está aqui para conversar com a gente. E depois a gente vai falar com o Fernando. Ele já se apresentou um pouco para mim. Além de jornalista, ele tem mestrado em filosofia e uma formação em psicanálise também, incompleta ainda. Ainda, né? Então, o Fernando é jornalista da Folha de São Paulo. O ciclo de cinema ele é feito em colaboração com a Cinemateca Brasileira e com a Folha de São Paulo, e a gente está muito feliz de poder ter essa parceria. Lia, uns 15 minutos. Uns 15 minutos, mais ou menos, isso, 20 no máximo, só isso, para cada um. A gente tem que terminar às 10h30, e eu sei que todo mundo tem muita vontade de falar também. Bom, eu gostaria muito de já passar a palavra para vocês, porque depois de assistir pela terceira vez esse filme, 2 já há um tempo, e hoje eu acho que eu senti o que vocês devem ter sentido, que é muita coisa acontecendo, muita coisa com a qual a gente se identifica, porque são aspectos vividos pelo ser humano, pelas famílias, e muita coisa para se comentar. Óbvio que eu fiz um recorte, e é naquilo que deu para eleger, e é um exercício muito grande para aprender a lidar com a falta, né? Porque não é possível dar conta de se comentar tudo o que acontece nesse filme, com um diálogo incrível, com aspectos das mais variadas ordens sendo colocados lá. Então, vamos lá. Mais perto, já empurrei para longe. Bem, o filme O Jantar oferece ao olhar e escuta psicanalítica um verdadeiro banquete de emoções, de conflitos, fantasias, paradoxos, atuações, violências, sofrimentos que podem habitar o universo emocional do ser humano e os seus vínculos familiares. E muito mais é oferecido desde o aperitivo, no qual o contexto emocional da relação entre os 2 irmãos, Paul e Stan, começa a ser esboçado, até ir num movimento crescente, como uma lente tipo zoom,
pairando desde uma visão panorâmica até, por vezes, pousar delicadamente em pormenores, chegando ao necessário digestivo, ao final do encontro, para tentar dar conta das indigestas vicissitudes familiares abordadas. Será que conseguem digerir, elaborar as questões afetivas que afloraram envolvendo a família atual de cada um dos irmãos e seus vínculos? Sejam os vínculos conjugais atuais ou os vínculos pais e filhos, tanto internamente com os antecessores como com os descendentes, ou entre os vínculos privados e públicos que lá pelas tantas se misturaram. Lembremos, antes de tudo, que a família, conforme o vértice psicanalítico, é o grupo primordial do ser humano e, seja ela configurada ou não pela diversidade possível atualmente, ela é o ponto de intersecção entre a natureza e a cultura, entre o biológico e o psíquico, numa relação vincular com o meio e o momento histórico em que se localiza num processo de constituição mútuo, o indivíduo criando o meio, interferindo e constituindo o meio, e o meio constituindo o indivíduo. O núcleo familiar, com a sua trama vincular, é, portanto, não somente responsável pela instituição psíquica do sujeito, tornando um ser humano humanizado, como também é responsável pelo desenvolvimento desse indivíduo ao ser exercida a função família, de lhe dar suporte e acolhimento afetivos. É importante levar em conta que, por um lado, a família deverá preservar o status quo, a tradição, o fio que conduz e dá vivência de pertencimento aos seus membros, gerações pós gerações, transmitindo suas heranças genéticas e psíquicas inconscientes por meio dos seus vínculos. Mas, também, por outro lado, a família deverá ser permeável às mudanças emanadas pela cultura, ou seja, pela época e local nos quais se insere, promovendo, por meio de seus vínculos, transformações em seus componentes, o que certamente é indispensável para a manutenção da sua vitalidade. Assim, vai sendo construída a subjetividade de cada filho nos vínculos com seus pais, ou cuidadores, vínculos mais significativos, cuja presença deverá ser... Vocês estão ouvindo? Eu estou muito longe disso aqui? Agora melhor tá assim? É. Tá, é que isso aqui vai quase que entrando. O mais possível ativa na continência afetiva e incondicional, como disse, né, oferecendo a eles oportunidade de metabolizar suas angústias, seus temores, seu desamparo, mas também se permitindo exercer, quando necessário, atitudes firmes e coerentes de interdição, de colocação de limites às manifestações excessivas da área pulsional dos pequenos ou dos jovens, com suas tentativas indiscriminadas de realização de desejo e de inundação hipnótica pelo princípio do prazer. Todo esse procedimento vincular busca que eles se tornem cidadãos capazes de lidar e superar a dor das perdas inerentes ao estar vivo, imprescindível para virem a tolerar a frustração imposta pelo princípio de realidade e serem capazes de obter espaço mental suficiente para instaurar capacidade para pensar, portanto, para construir, por meio da sua presença, seja privada ou pública, uma sociedade justa, democrática, com respeito e tolerância pela existência de um outro diverso, diferente e com autonomia. Bom, vocês devem estar perguntando por que fui apontando todos esses aspectos até agora. É para que ficarmos assim, com uma terminologia e com um foco que nos una, de certa maneira, para olhar o restante de tudo que aconteceu no filme. Me parece importante que, ao nos aproximarmos de uma situação familiar, como aparece no filme, tivéssemos, então, claro, lembrar que a psicanálise entende, sim, o tempo presente do indivíduo como resultante...
Agora sim, assim. Como resultante do seu passado, de seus vínculos primeiros familiares, que são sempre fundamentais na construção de seus recursos psíquicos e de sua personalidade, mas que não seria este somente o único fator responsável pelo seu desenvolvimento emocional. Não seria o único ponto de origem, porque teremos sempre a dialética vincular eu, o outro, vínculos significativos que acompanharão o vir a ser de todo e qualquer indivíduo pelo resto da sua vida, incluindo aqueles que envolvem pais e filhos em diferentes etapas de seu desenvolvimento. Por meio de seus vínculos, o sujeito terá sempre que enfrentar perdas ou ganhos para a constituição permanente e contínua dos aspectos construtivos ou destrutivos de sua subjetividade e na dependência dos vínculos que for constituindo ou aos quais vier a pertencer, por direito e responsabilidade das suas próprias opções, terá que arcar com a resultante vincular que colaborou inconscientemente para construir. E assim irá se constituindo como sujeito no decorrer de sua existência. E isto o filme mostra, passado e presente vincular, resultando em interrogantes para o futuro dos personagens. São muitas as questões que levanta, muitas das quais nem conseguiremos abordar, como eu já disse. Mas eu faria um recorte em alguns eixos que me parecem se entrecruzarem e, com isso, dar uma certa sustentação à sequência de conflitos, de paradoxos e revelações que desnudam a frágil coerência psicológica da natureza humana expressa pelos seus personagens. O primeiro eixo refere-se à transmissão geracional entre a família de origem, seria a família de Stan e Paul e os seus pais, e a família nuclear de Stan e Paul com as suas esposas e filhos. Ou seja, o quanto a relação entre os dois irmãos e as psicodinâmicas conjugais de cada um e com seus filhos não teriam sido fortemente determinadas e marcadas pela realidade familiar vivida por eles em suas famílias de origem. Nesta, a presença de uma mãe louca, quer dizer, com significativo distúrbio mental, provavelmente, e um pai que sumiu, podemos supor que suas condições emocionais para administrar as demandas decorrentes de um lar disfuncional, com duas crianças pequenas para serem acolhidas e orientadas em seu desenvolvimento, tenham sido excessivas e insuportáveis para ele, quer dizer, uma mãe louca e um pai sumido, estariam expressando o quanto ambos não devem ter tido o mínimo de condições para o exercício da parentalidade, deixando os filhos como órfãos, à mercê do desespero de um desamparo irremediável, sem acolhimento quanto às suas dores, seus medos e necessidades afetivas, para uma sobrevivência psíquica minimamente saudável. Poderíamos supor que esse abandono parental, vivido por ambos os irmãos, estaria se refletindo como pano de fundo ou como uma tela intersticial, psíquica, inconsciente, mas de especial importância e infiltrando-se nos diferentes significados, defesas e fantasias pelos quais, por exemplo, Paul, como uma criança indefesa, interpreta o mundo persecutório ao seu redor, ou nas interferências e projeções do agitado, saturado e superficial mundo mental que Stan revela, como político, presente de modo disperso, fragmentado, em várias atenções que busca oferecer ao outro, mas que talvez não esteja presente em nenhuma ao mesmo tempo. Quem não se sentiu aqui ansioso com o vai e vem de Stan saindo da mesa, atendendo a secretária, falando de outro assunto político, interrompendo um momento
extremamente sério, emocionalmente grave ali com os familiares. Me parece que é esse o clima que, no caso, o Stan favorecia na vida privada dele também. E tudo isso aparecendo, posteriormente, no enredo emocional vincular das famílias nucleares atuais enfocadas e que acaba por eclodir no ato de terror protagonizado pelos adolescentes ateando fogo a Homeless. Que será que levou esses jovens a esse ato tão sádico? Poderia ser um ato de violência contra os próprios pais não presentes? Paul, porque tem o comprometimento psíquico, e Stan como um certo arremedo de pai, que tentou ser para o Paul e que talvez também seja a maneira dele ser pai do Rick, que também os deixam desamparados aos jovens e órfãos de pais vivos, sem que eles, os jovens, tenham o teto proteção da vida afetiva vincular? Ou Michael e Rick, identificados com a desabrigada, seriam a si mesmos que estariam agredindo? Sentindo-se eles inconscientemente como seres esvaziados do seu direito de existir, em algum momento o Paul fala, acho que para o mordomo, para aquele senhor que estava apresentando o jantar, que quem tem filho é egoísta. Porque, sim, a relação da Claire com o filho era de extremo egoísmo. Era um vínculo narcísico, onde a importava muito ter aquela ligação com o filho, excluindo, inclusive, o marido, ao qual, lá pelas tantas, ela diz que permitia que não tomasse a medicação para que ela pudesse tê-lo também da maneira que ela gostaria que ele fosse, sem se importando com a deterioração mental que ele pudesse entrar sem a medicação. Ou será que os jovens, sentindo-se sem abrigo interno, que somente vínculos fecundos e verdadeiros possibilitam a construção, também eles sentindo-se inconscientemente como um nada, embora aparentemente ficassem mascarados com arrogante onipotência? Também carentes, será que eles eram, como ela, das possibilidades de desenvolverem seus próprios recursos para que, respeitando a si próprios, até mesmo em suas imperfeições, pudessem respeitar ao outro e aceitá-lo com os mesmos direitos dos quais se sentiriam possuidores? Será que a viram como algo que nem mereceria viver, tal como inconscientemente os dois jovens também poderiam, na verdade, se sentirem? Michael e Rick. Ou seria um ato de desespero inconsciente para se mostrarem existindo para esses pais? Costumamos dizer que onde não há pensamento, onde não há mente, não há a ação, a atuação. Na maioria das vezes, em detrimento de alguém, e pode ser o si mesmo. De maneira mais simples, é o ditado que diz: quem não tem cabeça tem perna para andar, quem não tem cabeça, quando não há cabeça, o corpo padece, alguma coisa assim. Esse tsunami emocional, transgeracional, inconsciente, não para aí. Também se mostra atingindo com forte impacto o modo como os adultos viriam a lidar com o fato assassinato da mendiga, em relação aos próprios filhos, e que envolveriam questões fundamentais relacionadas à ética e à lida com a verdade, com a conquista da liberdade interna, que são alicerces indispensáveis para uma mente saudável. Talvez a gente consiga conversar um pouquinho sobre isso depois. As precárias condições emocionais dos pais deixaram sequelas evidentes em Paul, seja por herança genética materna, seja por uma transmissão vincular que chamamos transgeracional.
é quando uma situação emocional é vivida e transmitida para a geração seguinte via consciente e inconsciente, com desrespeito e abolição dos limites e espaços subjetivos dos herdeiros. Ocorre através dos sujeitos, como silêncio, como segredos, e não entre os sujeitos. Acontece sem qualquer elaboração e chance de ser estruturante e funciona à mercê do narcisismo dos pais. Ou seja, material psíquico transmitido para a geração seguinte que não sofre nenhuma transformação, de modo a fazer sentido para o herdeiro e levá-lo a encontrar o seu lugar na vida com significado real, afundar a sua própria subjetividade, construindo a sua história, inserindo-se no espaço e tendo existência na cultura e sociedade que lhe corresponde. Não, nada disso acontece nesse tipo de transmissão. O herdeiro torna-se um estranho de si mesmo, desencaixado do seu mundo interno e externo à procura do seu eu. Assim parece ter resultado Paul, personagem que parece sintetizar um comprometimento emocional grave, sem noção de si mesmo, à mercê da predominância de impulsos primitivos, agressivos, disruptivos, dominado por fantasias de exclusão e perseguição, dominado pela lógica binária, onde tudo é absoluto, é bom, é mal, certo ou errado, tentando sustentar sua autoestima e coesão egóica com um intelectualismo confuso, proteico e prepotente, porque visa degradar o outro. Deslocado no tempo, também na dinâmica da sua própria família, tá? Pertencendo a um vínculo conjugal de sua escolha, por suposto, mas no qual também ocupa o lugar de ninguém, de inexistente, sob o domínio da esposa que lhe tira a medicação, como eu mencionei, né? E que é reguladora da saúde mental de Paul. Interessante poder pensar que a Batalha de Gettysburg também, como expressão da luta que se trava internamente na mente do Paul. Stan parece ter buscado defesas mais protetoras do seu mundo interno e, embora com funcionamento mais saudável, muito mais integrado que Paul, elas podem também tê-lo aproximado de uma dinâmica de pseudo-adulto, num arremedo, vamos dizer assim, usei esse termo, de pai possível, inclusive para Paul. Talvez ao dizer para Paul, alguém tinha que ser adulto, ele, Stan, tenha sacrificado aspectos saudáveis da sua área infantil, importantes no decorrer da vida, como curiosidade, empatia, e que o ajudaria muito na relação com o próprio filho. Bom, tudo isso acontecendo, sendo falado, até que as duas famílias tiveram que decidir como agir com o fato real que envolvia aquela enorme transgressão. Séria, grave, dos dois primos adolescentes, e que altera o já habitualmente equilíbrio instável entre... E aí são dois outros eixos que eu acho que merecem também uma discussão, uma reflexão, que é, o primeiro, narcisismo versus socialismo. Se coloca a grande questão que o Stan defende e discutem ali nas últimas cenas a respeito do que deve orientar as decisões a respeito desses jovens. Se é o interesse no privado, no si mesmo, nos seus, ou se é o interesse que prevalecerá em relação ao coletivo, ao público, ao outro. Demanda a maturidade levar em conta a alteridade. Esse outro que não... quando você reconhece que existe esse outro, ao mesmo tempo você está tendo que admitir e tolerar que você não é o umbigo do mundo e ter que reconhecer que você não manda em tudo, tem que lidar com a sua onipotência e aceitar que, ao reconhecer a alteridade do outro, você vai ter que lidar com aquilo que você desconhece, que você não sabe
e, eventualmente, que você não pode. O que também significa que a negação da existência desse outro, diferente de mim, se eu não aceitá-lo assim, isso se chama preconceito, isso se chama racismo, e envolve que, na minha maneira de pensar, que os personagens encarnam, ou eu ou você. Não há a lógica relativizada do eu e também você. Volta a predominar a lógica binária. Esse, eu acho que no final do filme, é o que é invocado. E que ali parece que o Bo, que sintetiza, aliás, a cabeça melhor ali, né? Acho até porque é como se fosse algo que veio de um desamparo muito grande e ele recebeu o amparo. É a reversão do que acontece com os outros personagens, né? E ali não fica tão claro, não sei se para vocês foi diferente, se o Bo tinha sido atacado e se estava vivo. Ele parece... A Kate, né, fala no celular com o Bo e parece que ele está vivo, mas mais ou menos. Eu não sei se ela ali na hora falou aquilo, porque estava coincidindo com a notícia de que tinha sido aprovada a lei e que havia possibilidade do Stan, então, voltar a ser o candidato. Bom, eu disse aqui no final, eu estou pulando um monte, porque senão não dá tempo, mas, enfim, é um filme que indaga, nos instiga, nos comove, nos incomoda. Eu hoje, honestamente, a terceira vez que eu assisto esse filme, foi a vez que eu fiquei mais incomodada, porque eu ouvi melhor os diálogos e eu percebi mais detalhes. Mas é isso, não dá respostas definitivas, e permite apenas, quando a gente lida com esses temas, apenas pequenos descansos em zonas de conforto emocional, porque a gente abdica de pensar e de sentir para poder ter esse descanso. É uma solução que não parece funcionar muito bem. Você perde muito para ter um pouco mais de relax, vamos dizer, quando você nega a situação que você tem que enfrentar. Muitos fazem assim, porque envolve a verdade e a mentira é muito atraente. A verdade implica você enfrentar uma dor em ter que reconhecer que tem a ver com aquela verdade e assumir isso. Às vezes a gente nega, todos nós negamos em diferentes proporções. Na maior parte das vezes não dá certo. É só. Bom. Muito obrigada. A gente vai ouvir o Fernando agora. Fernando. Olá, boa noite a todos. Bom, vamos lá. Só para esclarecer, eu não sou psicanalista, estudo como diletante, aí eu fiz um mestrado em filosofia, depois acabei entrando no Centro de Estudos Psicanalíticos há 3 anos para, enfim, me formar um pouco melhor. Eu sou, na verdade, jornalista da área de macroeconomia e cubro política também na Folha de São Paulo, e a gente trabalha lá com vários assuntos, e a psicanálise, para mim, é importante porque políticos e economistas também são pessoas, né? E a gente está vendo aí nessa quadra brasileira vários casos aí, né, interessantíssimos de psicóticos e malucos de todo grau aí. Bom, então eu vou fazer aqui uma leitura de como eu assisti esse filme, que eu achei um filme excepcional, muito bom. Mas é uma leitura um pouco mais de psicanálise selvagem aí, né? Porque não é a minha área. Eu acho que a Lia deu aí um panorama mais aprofundado dos temas que correm aí no leito dessa história. Então eu vou tentar me ater aqui ao que eu percebi aí com a pequena experiência que eu tenho. Eu sou pai também.
Então, eu consigo me colocar dentro dos sapatos de algumas pessoas que estavam ali naquele jantar, né? Bom, a primeira impressão que eu tenho, que eu acho muito interessante no foco desse filme, é o seguinte, é que se trata de duas crianças que, num país desenvolvido, seriam condenadas por um crime como adultos, né? Provavelmente, que são tratadas como crianças, mas que você tem o contexto ali, o ethos daquelas duas famílias onde elas estão inseridas, que agem também como crianças, né? O único, a meu ver, adulto naquela sala, naquele jantar, é o Stan, que, como a Lia coloca, ele é uma pessoa agitada, está lá dentro dos seus problemas, etc., mas ele tem por trás dele o discernimento de que o inconsciente é ético, que aquelas crianças elas não vão, ele repete isso umas 2 vezes, que elas não vão conseguir sobreviver à vida delas sem serem imputadas pelo aquele crime que elas cometeram. Quer dizer, como é que elas vão tocar a vida futura tendo aquilo jogado para debaixo do tapete, né? Embora a gente não saiba se isso daria certo ali, o estratagema para ludibriar ali as autoridades que estavam investigando. Então, assim, você tem as crianças que, na verdade, não são crianças e que são tratadas como crianças pelos pais. Você tem o Paul, que é um sujeito que eu não consegui entender direito, os psicanalistas aqui poderiam me ajudar, se ele é um psicótico ou se ele é um narcisista extremado, porque ele está o tempo todo... ele está o tempo todo ali meio que não se fazendo de vítima, mas ele faz um jogo onde as pessoas o vejam como uma pessoa que também é uma pessoa inimputável ali. Ele tem a mulher, que é uma pessoa que sofreu um câncer e que isso acaba sendo usado por ela também para ter uma condescendência maior com os filhos, de precisar da família, etc. A mulher do Stan abandonou a sua vida para ficar atrás do político. E tem a necessidade ali de ter um filho com ele. E tem aquela assessora, né, do Stan que, em um determinado momento, diz: I would take a bullet for you. Quer dizer, o Stan é o grande outro dela, ela está sempre ali atrás dele, etc., e tomaria um tiro, segundo ela mesma, por ele. Enfim, então eu acho que tem esse contexto aí dessas pessoas que elas são efetivamente não são adultos naquela sala, né? E é muito interessante porque o jantar é aquela coisa tediosamente sofisticada, né? Com aqueles pratos, a rúcula no pé, etc. Enfim, que eu acho que dá todo um contexto ali, né? Que são... E, ao mesmo tempo, eles tramando ali esse conluio aí para livrar os adolescentes, me parece ali um prato cheio nesse jantar, né, que você coloca toda aquela sofisticação, supostamente sofisticado, etc., e sendo ali bolado uma cena de crime, né, efetivamente. Quer dizer, eu acho que também fala muito aí da falta, né, eu acho que tem muito a ver com o contexto que nós vivemos aí, a sociedade moderna, etc., que as pessoas têm muito medo, né, não só medo, como um pouco de ojeriza, assim, a castração, né? Ninguém quer ser castrado, está todo mundo muito livre, todo mundo diz o que quer, etc., sem assumir as responsabilidades pelo que faz. Então, eu acho que tem essa alegoria no filme, que é extrema, né, de um assassinato ali, um incêndio em uma mendiga dentro de um caixa eletrônico. Quer dizer, a gente teve no Brasil aqui também o caso do Índio Galdino, em Brasília, há alguns anos atrás, né, que demorou anos para aquelas pessoas serem efetivamente acusadas e processadas. Quer dizer, então, assim, não é uma coisa de hoje, mas eu acho que a sociedade moderna, com essa conexão toda que a gente tem, as possibilidades, etc., eu acho que ela está muito mais
refratária às pessoas assumirem as suas próprias responsabilidades. Eu acho que o filme é maravilhoso nesse ponto, porque mostra ali que, ao mesmo tempo em que você tem uma família em crise, etc., e com todo o dinheiro, a sofisticação que eles têm, a cultura do Paul, que é um professor, etc., ninguém está preocupado em assumir as responsabilidades, entendeu? E eu acho muito significativo isso para a psicanálise, que essa coisa de inconsciente é ético, né? As pessoas elas vão sofrer por não assumirem as responsabilidades que lhes são colocadas no dia a dia. Bom, eu acho que tem um pouco também, só para terminar aqui, falar um pouco dos adolescentes, né, que são aí o fio condutor não da trama, mas pelo menos que dá o eixo aí de tudo gira em torno daquele crime. Tem um pouco, eu acho interessante pensar também nos 3 aspectos, né? Eu imagino que eu não sou, de novo, psicanalista, a Lia falou um pouco disso, que pode ter uma coisa ali de fundo, de como eles são tratados e como tem a vida deles com aqueles pais, um meio maluco, o outro deve ser muito ausente, o Stan, etc. Então, eles se sentem livres para... ou não se sentem comprometidos com, enfim, um comportamento mais normal ali, ético, etc. Mas eu acho que tem uma diferenciação, né? Eu acho que o filme é bastante feliz porque mostra que os 3 adolescentes eles estão igualmente bêbados saindo de uma festa. Um deles é um pouco mais sádico que os outros, que é o que fica jogando os fósforos. O segundo, ele compartilha com aquela experiência ali, mas ele está com o pé atrás. A hora que o outro começa a filmar, ele não filma, ele quer ir embora, e o outro, que é o Bo, simplesmente desaparece dali, né? Depois ele aparece com a intenção de chantagear. Quer dizer, ele também dá uma virada ali, mas eu acho aquilo interessante para mostrar que não necessariamente, num determinado contexto, as pessoas agem da mesma maneira, né? Embora eles tenham participado da mesma, tirando o Bo ali, participado daquele mesmo crime. E eu acho que é isso, e eu gostaria também de ouvir um pouco, quem quiser falar, etc., sobre o Paul, né, que para mim é uma incógnita ali, qual é o quadro psíquico desse sujeito, se realmente ele tem um quadro psicótico ali, ou se é um narcisismo muito forte, etc., não castrado ali. Enfim, eu acho que é isso, e já falei aqui, e a gente acho que vai abrir para as perguntas, né? Vamos. Vamos abrir para as perguntas. Boa noite a todos, sou o Júlio Thanos. E primeiro dizer que esse filme nos emociona, não é? E pegando até a colocação dos dois, me chamou muito a atenção, inclusive como pai, não é? O fato que, apesar da, vamos dizer, loucura do Paul, não é? E o engajamento do irmão na política, não é? E em nenhum momento os pais e as mães tocam no assunto de precisamos falar com os nossos filhos, ou seja, entender a origem desse, eu diria, assassinato, não é? E até me ocorreu o seguinte, nessa loucura do Paul, quando ele começa a falar de gregos, romanos, Idade Média, não é? A guerra nos Estados Unidos, falei, puxa, se ele chegar a Freud, ele podia falar no jantar, por que não chamamos aqui um ou uma psicanalista para nos orientar? Não é? Ou seja, eu como pai, a primeira coisa... Não era tão saudável assim. Não era. Mas eu como pai, a primeira coisa que eu faria era
vou conversar com meu filho. Eu acho que faltou isso. Muito obrigado. Não, você tem razão. Eu acho que toda resultante que aqueles jovens aprontaram e que ficaram sendo, né, que se transformaram em, é justamente porque não havia essa conversa, né? Não era só naquele momento, anteriormente, né? Vínculos que não passavam por esse tipo de proximidade, de intimidade, de conversa, de fazer justamente aquele tipo de proteção, né, de mundo interno, né? Então, realmente, com esse tipo de atitude de não conversar nem naquele momento, denuncia o que não havia anteriormente, né? Que resultou no que resultou. Imagino isso. Eu queria só fazer uma partezinho, sabe que vocês viram que no início apareceu o orchard, né? Que é pomar. Quer dizer, pomar. Depois aparece o nome do filme como dinner, né? De dinner. Mas eu achei interessante essa imagem do pomar, que ele está certo que aquele maître lá estava o tempo todo mostrando aonde vinha, como é. Mas eu acho que a família pode ser associada a essa metáfora do pomar, sabe? Tem que ser muito bem cuidado para frutificar. E é com conversa, é com atenção, é com sensibilidade, é com proximidade, é com acolhimento, é colocando interdição quando precisa, entende? Firme, coerente, mas também com afeto. É isso, é o que você cuida. Se você quiser ter fruta no teu pomar, você tem que fazer tudo isso, tirar a erva daninha, olhar, ver como é que está, pôr adubo, né? Acho que envolve isso. Achei interessante, porque isso não vem no tema, né? Oi, boa noite. Eu achei interessante... Fala seu nome. Meu nome é Daniel. Eu achei uma coisa interessante, que de forma gradual, parece que no início ele chega num restaurante com toda aquela questão formal, né, um lugar muito cheio, e sempre a sugestão parece que é de cada vez ir para um lugar mais vazio, né? Começa o restaurante repleto de pessoas, no final eles estão numa sala, quase numa... e ali parece que as pessoas são elas mesmas, né? Parece que o mundo interno aflora ali, e a mãe que, de repente, é capaz de matar pelo filho, e etc., né? Ou seja, se livra dos rituais e vão ali e se confrontam ali com o que são mesmo, né? E notei uma semelhança muito grande lá com o menino, com o Michael, né? Até com o personagem lá do Laranja Mecânica, do Alan, personagem mais sincero do cinema, que ele é mesmo, né? Representa o mundo selvagem sem a menor preocupação, né? E, enfim, eu acho que o filme tem muita coisa, né? Fica até difícil delimitar alguma coisa, mas eu acho que essas observações assim vão... Só para nessa sua análise, a regressão ou a progressão é tanta que no final são apes falando no telefone, né? No final do filme. Quer dizer, incrível. Degringola geral. Eu estava pensando que poderia ser para a nossa conversa, estou até estranhando que está calminho, que as associações com o momento nosso atual aparecessem muito. Porque agora mesmo, né, lá com o julgamento que está havendo, com tudo que temos lidado em relação ao mundo jovem, tanto não político, mas também político, social, onde a todo momento estamos tendo que pensar, refletir a respeito de coisas do tipo se está havendo um narcisismo exagerado, um princípio do prazer imperando com as atitudes de jovens, se falta, pelo menos no consultório, quem atende pais, quem atende família, quem atende adulto também, lida muito com essa questão de não saberem como lidar com os pequenos ou com os jovens, ou se eles é que ficam no comando sem ter nenhuma condição para isso, muito angustiados porque não tem uma outra autoridade que possa orientá-los. Politicamente, a gente vê toda essa polarização, onde, para lidar com a verdade, se torna algo da verdade absoluta, não é a verdade relativa,
você tem que se posicionar nos extremos, porque senão é tido como enrolation, entende? Ou você está em cima do muro, é como se fosse uma evasão, uma fuga, e não uma possibilidade de reflexão. Enfim, eu acho que é um filme que também nos coloca de frente isso que nós estamos lidando no dia a dia nosso, né? Inevitavelmente, é só ligar a televisão, é só conversar um minuto com alguém, isso vem à tona, né? Boa noite, meu nome é Silvia. Eu queria dizer que eu fiquei pensando no que vocês falaram, que para mim esse filme também é sobre a ética e sobre a lei em vários sentidos, né? Porque tem a lei externa que eles vão aprovando, né? Mas tem a lei interna, né? Que tem a ver com o superego, com a culpa, com a capacidade de empatia com o outro, né? E todo o tempo eles estão deslizando entre a lei ser aprovada e eles comuns fora da lei, né? E eu pensei no contraste da frivolidade do jantar com a brutalidade do ato, né? Então eles falam que erros horrorosos você tirar a rolha dessa maneira, a sobremesa é gratuita, né? Então tem toda uma ironia nesse sentido, eles muito envergonhados pelo erro, né? E os negros no filme, eu acho que eles têm algum papel que eles estão de fora e de dentro, não sei como, mas acho que seria algo interessante. Ele chama beau. Beau é bom, é belo em francês, né? Ele é beau. Então, esse contraste do mais feio, não é, do humano com o mais bonito, nesses valores, porque aquela cena, eu lembrei da questão dos judeus, da noite de vidro, lá ele quebra, mas foi o pai que quebra. O filho fala, não fui eu. Então, desde pequeno, esse filho testemunha a violência desse pai, de um modo até inconsciente para o próprio pai, né? Então, eu acho que tem essa transgeracionalidade, essa coisa inconsciente do preconceito, não é? Da mentira, da Silvia. Mentira, não é? Então, eu acho que impacta muito, e o mal-estar é que eles não conseguem conversar entre si. Isso que ele falou da sala vazia vai angustiando, porque eles nunca chegam ao ponto, não é? Porque não pode ser dito isso. Então, eu achei muito forte esse silêncio. Você tocou num ponto que eu acho bem importante, esse da atitude do pai, que tem mais assim, ele inventou, né? Ele mentiu que foi o menino, que foi ele, e tem um agravante aí. É feita a mentira e ele não conversa com o menino que foi uma mentira. É passado, mas é como se aquilo tivesse que ser visto como verdade pelo menino, né? Uma perversão, exato. Tem uma pessoa ainda. Boa noite, meu nome é Aurélio. Olha, o que me incomodou nesse filme é porque essa família é uma família comum. As nossas famílias estão assim, né? Quer dizer, a gente nos condomínios tem que aguentar o filho dos outros porque eles são perfeitos, eles não são culpados, não foram eles. Nas escolas também os professores tremem de medo dos alunos, né, que os pais são os que pagam os salários deles. E nos consultórios, né, será que os pais estão levando os adolescentes para quê? Para a gente? Né? Então, eu acho que esse filme, o que me perturbou é que nós nos tornamos isso. Tem uma história, acho que vocês explicaram muito bem como chegou a esse ponto, né, na história, questão da transgeracionalidade, mas o fato é que nós somos uma sociedade narcísica, nós nos tornamos isso, né? Que o jornalista falou, nosso colega, falta castração, não é? Quer dizer, então, você não pode falar que o aluno não é inteligente, né? Você não pode falar que ele tem problema, você não pode falar que tem dificuldade. Todo mundo é bonito, todo mundo é inteligente, todo mundo é especial. Eu também não entendo do ponto de vista conceitual, como que todo mundo pode ser especial. Né? Então, queria que vocês comentassem um pouco isso. Né? Quer dizer, o nosso problema é que isso não é uma família particular, como se dizia antigamente, disfuncional, desestruturada. Não, isso é o que nós nos tornamos. Né? Infelizmente, é isso. Fernando, você quer falar?
Eu acho que é isso, né? As pessoas, elas, o que eu vejo, eu trabalho num ambiente onde as pessoas trabalham muito, né? Dentro de uma redação de um jornal, e conheço muita gente que trabalha muito, e eu acho que tem uma coisa que leva a isso, que é essa coisa de você estar sempre ocupado, não tem tempo para nada, etc., e acaba isso desaguando aí numa leniência aí na criação dos filhos mesmo, né? Eu sou pai separado, e me separei quando a minha filha tinha 15 anos. Mas nem por isso a gente deixou de... Embora ela tenha usado isso, eu estou contando aqui uma experiência pessoal, porque foi muito forte isso, de ela ter usado, a minha filha ter usado isso contra a gente nessa separação, em um momento para infringir algumas regras, né? E a gente não, entendeu? Botou os limites ali. Agora, o que eu vejo hoje é que as pessoas não fazem isso, por um lado, e, por outro, elas recompensam as crianças por uma culpa de não estarem presentes. É isso. A pessoa pede uma viagem, a pessoa dá a viagem porque eu não tive no aniversário. Dá o celular novo porque não apareci na reunião da escola. Está todo mundo ocupado, etc. E isso acaba engendrando esse tipo de coisa, eu acho. Enfim. Eu queria falar uma coisa. O Lacan, ele denuncia a decadência, a queda do pai, né? O nome do pai, a queda da lei, a partir dos anos 40, dos anos 30. Não. Ele denuncia o que vai acontecer paulatinamente na nossa sociedade, que a lei vai sendo cada vez mais relativizada. Antes as crianças também não conviviam com a família, pelo menos as crianças burguesas, na história da família. Elas eram mandadas meio para fora e voltavam já numa idade que já era mais tolerável à selvageria das crianças. Elas estavam menos selvagens. Mas os pais não tinham culpa. Todo mundo fazia isso, né? Hoje você não tem a lei, você foi decaindo. Eu acho que é resultado da diminuição, do encolhimento da sociedade patriarcal. Porque, ainda que eu não estou apoiando a sociedade patriarcal, mas ainda tinha alguma coisa que dava uma segurada. Pouca, né? Porque as guerras foram tantas, a forma de selvageria era diferente, né? E eu acho, desculpa interromper, eu acho que numa geração anterior as crianças elas eram tratadas um pouco mais como adultos. Hoje em dia a gente tem uma leva assim de tratar aquilo como não exatamente como seres responsáveis, né? São coitadinhos. Que são, né? Coitadinhos, a gente está sempre devendo alguma coisa, então isso acaba levando por esse caminho aí de mais solto, né? Eu acho que tem tudo isso que o Fernando colocou, que a Luciana colocou. Queria só agregar um pouquinho mais, que, como eu atendo muitos casais e muitas famílias, eu vejo que hoje, com essas modificações, transformações que tivemos, com a tecnologia dando saltos muito grandes em progresso, com as mudanças sociais, com as mudanças em relação à posição da mulher, enfim, com todas essas transformações que o mundo foi tendo nesses últimos anos, a mudança da última geração para essa, eu vejo pais muito desorientados, muito sem saber o que fazer com aqueles pequenos. E com os jovens, então, muito mais. Mas, assim, parece que utilizar da experiência da geração anterior é como se eles não soubessem separar o que poderia ajudar ou não, e parece desatualizado frente a tudo aquilo que eles estão vivendo hoje, que eles mal conseguem dar conta, então não serve como modelo. E o que poderia servir hoje, eles também não têm tanta noção,
porque é muito controverso, porque tem uma série de coisas que são ainda muito novas, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, eles perdem o fio da meada, a parte que é o cerne, aquilo que é importante, e ficam perdidos nas coisas supérfluas. E aí eu vejo muitos pais fazendo assim, atirando para todo lado. E, nesse atirar para todo lado, permitem tudo para as crianças que assumem o poder, infelizmente. Parece que estão respeitando, saem do meu consultório e quem decide aonde que vão jantar, porque às vezes é o encontro semanal da família, são os pequenos. Ou então, se os pais querem ir num determinado restaurante, tem que passar primeiro no McDonald's para comprar lá o lanche feliz, não sei o quê, e levar, porque senão ninguém fica podendo jantar no restaurante que escolheram, porque as crianças tornam um inferno. Então, eles ficam, sim, à mercê dos pequenos, mas com essa angústia de não saberem o que fazer. Não é uma desculpa para os pais, mas porque eles sofrem muito. E, assim, o que eles não fazem quando as crianças estão pequenas, eles depois recebem de volta na juventude dos filhos, porque os adolescentes aí não perdoam, entende? Eles acusam esses pais de não terem dado a eles o que eles precisavam para depois enfrentar o mundo. Então, estamos atravessando, sim, também um momento complicado, né? Difícil. Sim. Tem uma pessoa aqui, depois ela te leva o microfone. Meu nome é Daniela, comecei a estudar esse ano, psicanálise, acho que é um caminho sem volta e sem fim, né? E uma personagem que me chamou muita atenção foi a segunda esposa do Stan, acho que é Kate, e, a princípio, assim, ela parece bem racional, né? Ela demonstra o sentimento no começo, né? Que ela não estava contente com alguma coisa. Mas depois a gente percebe que ela também se coloca, né? Ela fala assim, não, você me deve isso, porque eu cuidei das crianças como se fossem meus, né? Então, não sei se também é narcísica também, né? Então, no final, não sei se no final todos os personagens ali têm um fundo narcísico, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Querem ouvir mais? Bom, é uma questão meio técnica, mas... só vou falar rapidinho para ela aqui. Eu não ouvi teu nome, desculpa, mas eu também acho que o panorama todo é funcionamento em área narcísica, entende? Até pela insensibilidade pela existência do outro, né? Isso joga toda a dinâmica para essa área mais primitiva, sendo que o Paul, que você estava querendo falar, a gente pode pensar num borderline, uma coisa assim, entende? Quer dizer, uma pessoa bastante comprometida e que funciona à mercê mesmo dos próprios instintos, né? Vamos dizer assim. Mas você tem razão, eu acho que é bastante isso que predomina, né? Mas podemos ouvir, sim. Algumas depois. Isso, tá. Oi, boa noite. Me chamou muita atenção a questão das palavras, que parece que esse filme ele tem um excesso de palavras e poucos espaços de silêncio, né? É muito diálogo o tempo todo, tem a reprodução dos pensamentos e tudo mais. E até me lembrou da versão em filme do Deus da Carnificina, que fica toda uma discussão o tempo todo. E, ao mesmo tempo que enche de palavras, parece uma espécie de falência delas, porque elas não expressam um compromisso. Assim, das poucas vezes que parece que a palavra de fato foi ouvida, tem um diálogo entre o Paul e a mulher, em que ele fala que o filho conta o filho conta demais para ela, e ela fala, não, ele me conta tudo. E ele ainda replica, não, ele conta demais, que ali parece que a palavra reverberou, e quando se nomeia o ato com a mendiga como assassinato, ninguém quer aceitar aquela palavra. Então, tem a queda da palavra no compromisso de cuidar com os filhos, tem a queda da palavra porque a gente é direcionado a achar que os personagens são de uma maneira, e aí, no final, vai se delineando o que é o compromisso de cada um com a ética, como que vai resolver, né? Eu senti uma espécie de guinada, assim, eu achei surpreendente ver o comportamento
da Claire, do Paul, assim, de ver como, e principalmente do Stan, de ver que ele, que não falava muito do privado, estava ali assumindo uma decisão que claramente comprometia o público, né? E aí eu queria ver com vocês, porque vocês trabalham com a palavra, né? E principalmente nesse mundo atual nosso, em que a palavra parece ser tão cravada, né, obtusa, mas na hora do vamos ver a gente vê que na verdade é o paradoxo que parece, né? Não é? Como ouviu ou posso falar? Acho melhor falar, é uma pergunta muito forte. Né? Vamos responder. Você quer falar, Fernanda? Pode falar. Bom, trabalhamos com a palavra, certo, mas espero que com silêncio também, e com a palavra cheia, não a palavra vazia. Mas eu acho que foi o Stan que, uma hora, ele falou que a verdade enlouquece. Foi ele, né? Eu acho que essas palavras todas ali tem esse paradoxo que você falou, mas estava também a serviço de evitar a verdade, sabe? Então, dele falar, dele, né, fosse o que fosse, porque o nível de ansiedade que o filme todo estabeleceu é bastante alto, entende? Então, havia um como ser, havia esse paradoxo de estar ali numa maior sofisticação e o assunto que estava subjacente, que as palavras não deixavam aparecer, era justamente a questão do assassinato, né? Então, sim, você tem razão, mas a gente pode olhar por esse lado. Ali, a palavra vazia tinha uma função cheia, que era de defesa, né? De não deixar a verdade aparecer, porque ela enlouquece. Embora, assim, a verdade, na verdade, é o oxigênio da mente, é a saúde mental. Mas, dependendo dos recursos que você não tenha, a verdade enlouquece, ela é temida. Por isso, a mentira aparece também como tão atraente, né? É muito mais fácil, em princípio, né? Eu trabalho com palavra, mas é para escrever jornal, né? E para ouvir e tentar depurar aí o que a gente... Só colocar puxar uma sardinha aqui, os jornais hoje eles estão com um problema muito sério, né, de queda de audiência, como todo mundo sabe, essa ascensão aí de mídias sociais, etc., onde a palavra ela é muito contundente e desprovida de fundamento nas redes sociais, né? Então, o que a mídia tradicional, que tem muitas críticas, eu sou um dos primeiros a ver vários problemas, mas tenta fazer com que exista uma espécie de ágora ali, onde opiniões divergentes sejam colocadas, né, pela via da palavra. Enfim, a palavra é uma arma, né, e as pessoas estão usando da pior maneira possível nessa campanha eleitoral, então era bom a gente ficar bastante atento, ler bastante jornal. Posso falar? Depois Meu nome é Eduarda e, bem, há muitíssimas coisas para falar sobre esse filme, mas eu gostaria, em primeiro lugar, de falar sobre o que o nome Jantar me produziu como metáfora de toda a situação que depois é vivida ali. São oferecidos pratos num lugar requintado, aparentemente, né? E é muito interessante porque os pratos vêm em porções mínimas e feitas de produtos absolutamente normais, só que vêm com nomes especiais. O couve é da Ligúria e então, coisas assim, coisas minúsculas que, na realidade, não alimentam, mas que são vendidas sobre um verniz de civilidade e de... Sofisticação. Sim, é um verniz, né? Muito artificial. E, em cima disso, eu acho que também se fala sobre como as famílias vivem, de uma maneira
artificial, mostrando uma imagem social que, na realidade, não tem a ver com essas profundezas cheias de sentimentos tão próximos, como diz o Caetano, né? De perto ninguém é normal. E eu fiquei pensando que as famílias não são, porque elas vivem dentro de um terreno vulcânico de paixões, de ódio, de inveja, estão muito próximas. E isso acaba aparecendo quando você vai podendo verificar aos poucos nesse jornal, quando essa casca vai saindo e vai se apresentando o real problema de todos ali. Então, eu achei que essa metáfora, eu vi dessa forma, assim, que é um jantar aparentemente rico, mas muito pobre de alimentação. A alimentação seria o que, de fato, se é possível dar aos filhos, no sentido das introjeções que são feitas. E aí é um segundo ponto que eu acho importantíssimo, que se você não coloca interdições, ou aquilo, ou as repressões necessárias, você não produz a possibilidade de que o menino ou o adolescente veja limites. Uhum. E, nesse sentido, eu penso que nós vivemos uma época em que há uma série de aparentes modernidades em que se pode tudo, se apertam botões e você consegue falar com quem não está, onde, não sei onde, longe, etc. Ou as mães fazem plásticas para ficarem iguais aos filhos, às filhas. Enfim, quase se tudo fosse possível, o que também é um verniz da realidade, é a grande mentira. Então, se você vive num ambiente que propicia a fantasia de que tudo é possível, e, portanto, você não pode punir, não pode dizer não, não pode interditar, você não contribui para que esse jovem ou essa criança crie um juízo de valor. Então, a questão ética é secundária a isso. Se você não tem internalizações de valores, você não tem a ética também. E eu acho que aí é uma crítica à sociedade como um todo e à família como um todo. Esse ponto que você coloca da questão a gourmetização ali, aquele jantar, sendo que eles estão discutindo um crime por trás, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental hoje na sociedade. Você tem aí uma tentativa de passar um verniz em fazer o que os americanos chamam de hyped up, né? Tudo tem que ser uma coisa. Aí a gente olha, por exemplo, no que aconteceu no Brasil recentemente. Você tinha um governador do segundo estado mais importante do Brasil que andava de helicóptero para lá para cá. A mulher tinha as melhores joias, o cara foi pego com quilos e quilos de Kobe beef dentro do seu apartamento no Leblon, e ele deixou o estado do Rio de Janeiro na situação que está, quer dizer, era tudo aparência, né? Você vai para o Rio de Janeiro hoje, você tem toda aquela Vila Olímpica, tudo que foi feito ali é simplesmente uma aparência, por baixo está podre, né? Então, eu acho que, e isso que você lembrou tão bem, no filme é isso também, né? Você tem toda uma configuração requintada e, no final, é um bando de gente querendo salvar, né, o próprio pescoço ali, né? Meu nome é Walter. Embora tenha trabalhado muitos anos na revista Mente e Cérebro, não sou psicanalista nem psicólogo. Sou apenas um pai. E eu tenho 2 filhos. E na questão geracional, que estava se falando, né, há pouco atrás, eu queria fazer uma referência por experiências, né? Que eu sou de uma geração, né? Meus irmãos são de uma geração anterior à minha, e eu tive uma criação totalmente diferente da que eu estou dando para os meus filhos, né? E eu coloco bem uma coisa, e eu chamo a minha geração de geração de subsistência, né? Nós éramos um país um pouco mais atrasado, né? Então, naquela época, filhos, 14 anos, vai trabalhar,
né? Hoje, a gente cria os filhos com uma questão que eu chamo de geração do sucesso, né? Então, a gente quer dar sempre coisas, fazer e ter uma cobrança muito forte em cima deles para que tenham sucesso, né? E isso é geral, né? Porque e também aumentou-se o poder aquisitivo das famílias, né? Tá? Principalmente a classe média, né? Tudo, e também a comunicação, os meios de comunicação evoluíram demais, né? Então essa geração de adolescentes, hoje meus filhos já não são mais adolescentes, são adultos, eles têm uma gama de informação muito grande, né? E é bem isso que eu vejo, né, com esses adolescentes do filme. Eles têm todo esse acesso à informação, a tudo, tal, e aí, às vezes, isso estressa. Então, a fuga é transgredir. E é o que eles fizeram ateando fogo a um mendigo. Era isso que eu queria falar. Tá bem. Aqui. Bem, Se apresenta, por favor. eu sou um estranho no ninho aqui, sou psiquiatra, de tiro, sou psiquiatra, e, obviamente, o psiquiatra vê mais o lado formal, né? E, realmente, do ponto de vista psiquiátrico, não vou dizer que eu tenha certeza, óbvio, é um filme, mas, do ponto de vista formal, o Paul tem um transtorno de personalidade borderline, né? Ele é impulsivo, irritadiço, né? Quando ele vai pagar lá o estrago lá da vitrine, o dono tentou conversar com ele, tentou discutir, ele imediatamente pega uma arma, né? Então, ao invés dele aceitar um diálogo, ele pega a arma já nessa altura, então o filho não é mais culpado, né? E o transtorno de personalidade tem uma característica, ele atua, né? E ele atua em todo aquele ambiente do jantar e leva todo mundo, né, a uma atuação no seguinte sentido, de que a saída seria realmente salvar o filho, não importa as consequências. E o Michael, o menino, ele tem prazer na atuação. Ele não... além de pôr o fogo, ele tem o prazer, ele não tem culpa, né? Então, esse menino, e o político lá tem razão, vai marcar a vida. Se ele não for punido, ele vai virar um grande psicopata. Ali já é um ato psicopático, né? Então, eu pensei que o político... Falei, puxa vida, encontrei um político ético. Mas só em filme, viu? E não dura muito tempo. Ele tenta resistir até o final, mas a atuação cai em cima dele. E aí, quando vem a notícia de que ele venceu lá a votação, lei foi aprovada. Então, ele cede, né? Quer dizer, o transtorno de personalidade sempre cai diante dessas atuações. O exemplo do Champinha é isso. O Champinha, ele matou o namorado, estuprou a menina durante uma semana e matou com 18 facadas. Aí, dentro do presídio, dentro de onde ele está, ele é um santinho, porque ele não tem como atuar, não tem um lugar mais para atuar, né? E aí, no caso do Champinha, o colega psiquiátrico foi corajoso, porque disse, não adianta, ele já ia ser solto, né? Disse, olha, ele vai continuar fazendo, o psicopata continua fazendo. Mas, apesar de um estranho no ninho, eu reconheço que, na verdade, o Paul tinha toda aquela genética. Então, entra em jogo os aspectos genéticos, mas o genético só se manifesta diante do ambiente. A família, realmente duas famílias disfuncionais, enfim, as duas, né, o do político provavelmente
totalmente ausente, fizeram com que aquele menino já desenvolvesse, para mim, né, uma atitude psicopática. Gente, nós vamos ter a última pergunta e depois a gente encerra, que nós temos que sair daqui da Cinemateca às 10h30 em ponto. Tá bom? Boa noite, meu nome é Diógenes. Gostaria que vocês falassem um pouco a respeito hoje, na nossa atualidade, essa geração jovem, né, que está se desenvolvendo sem limites, né, sem a chamada castração, né, e a maneira como eles expressam, da forma como o filme apresentou, né, sem colocando toda a sua pulsão de prazer em relação à vida e particularmente em relação à situação daquele sem teto, né, provocando aquela barbaridade. E isso a gente tem visto, e como foi dito pelo Fernando, né, isso tem acontecido, acho que inclusive aconteceu aqui em São Paulo, situações mais ou menos parecidas recentemente. Interessante que essa juventude, ela parece que busca, de forma metafórica, né, alguma coisa que venha colocar limite para eles, né? E hoje nós estamos vendo, no plano aí da política, né, como é que eles se comportam. Tem predominado, entre esses jovens com características dessa natureza, uma postura em busca de um discurso autoritário. Parece que na obrigação, né, de vir de fora para colocar determinados limites. Então, e isso a gente tem percebido, não estou querendo fazer aqui nenhum proselitismo político, mas a gente tem percebido que essa juventude, boa parte dela, está se manifestando, nesse momento, atrás de um discurso autoritário que restringe, né? E são essas pessoas que estão aí atrás desse tipo buscando esse tipo de discurso, né? Só para falar rapidinho dessa coisa da política, o que a gente vê, o que dá para ver um pouco é o seguinte, é que as pessoas, nós como sociedade, como eleitores, etc., estamos tendo muita dificuldade em assumir as nossas responsabilidades. Então, se a esquerda entrega essa responsabilidade para o grande outro Lula, a direita está entregando para o Bolsonaro. Quer dizer, agora, quando você tem que assumir no dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão, essa responsabilidade, ninguém quer. Ninguém está fazendo isso, né? E, enfim, não tem limites, né? Você quer falar alguma coisa? E a gente encerra. Não, que eu acho que eu queria dizer, eu queria dizer o seguinte, que como psicanalista, é óbvio que entendo que o presente nosso, de cada um, é determinado muito pelo nosso passado. Mas eu acredito também, não sei se ficou claro, que a questão vincular, ela pode te dar segundas chances. Os vínculos atuais, os vínculos significativos, podem alterar a rota que o passado muitas vezes determina. E eu acho isso aplicável muito aos jovens. Eu vejo quando os pais tomam uma certa consciência e esses jovens acabam mostrando, de certa forma, que gostariam, que sentem falta de não ter tido alguma atitude de mais autoridade, como você chamou, esses pais às vezes respondem muito bem e passam a se permitir atuar assim. E os resultados são muito bons. Então, eu acho que é uma esperança, vamos dizer assim, né? Benéfica. Muito obrigada pelas contribuições.